Estamos no ar com o Fisco em Pauta. Muito obrigada pela sua companhia neste programa que temos o importante apoio do Sindicato dos Auditores Fiscais aqui do Rio Grande do Norte. É por isso que a gente consegue estar juntos toda semana com informações importantes, informações da área econômica, tributária, fiscal do Estado. E no programa de hoje nós vamos explicar as mudanças para a concessão de aposentadorias e pensões no IPERN, o Instituto de Previdência do Rio Grande do Norte. A arrecadação própria do Estado em ritmo de crescimento e novos recordes são esperados para este fim de ano. Mas o governo ainda não completou o pagamento do 13º de 2017 e vai atrasar 2018. Por isso, o Fórum dos Servidores Públicos já planeja um ato público para reivindicar os salários. Tudo isso e muito mais é agora no Fisco em Pauta. Agora meu assunto é com você que é aposentado ou pensionista. O IPERN, o Instituto de Previdência do Rio Grande do Norte, alterou a forma de concessão de aposentadorias e pensões. Nós vamos saber o que mudou com a repórter Thalita Castanha. Aposentandos do Fisco, fiquem atentos às novas normas de concessão implantadas pelo IPERN. Agora, todos os pedidos deverão previamente passar por um agendamento online no portal do Instituto. Com essa iniciativa agora, que nós começamos aí em setembro, o funcionário é quem traz a documentação. Ele quer pedir a aposentadoria, ele vai à repartição dele, ele faz lá a melhor maneira que ele pode se aposentar, pega toda a documentação que está no site do IPE, dizendo qual é a documentação que ele precisa, então ele já vai à repartição, recebe essa documentação e traz para o IPERN. É ele mesmo quem vai trazer essa documentação para o IPERN. Quando chega aqui, ela vai ser conferida, se está de acordo com o que precisa para ele se aposentar, certo? E depois dessa conferência, ele já vai saber a data que ele vai se aposentar. É digitalizado e daí para frente é tudo virtual. Daí para o setor de aposentadoria, para a CCI, para controle, para o Tribunal de Contas, essa da aposentadoria não vai mais papel. E ele já sai com a data que vai sair a aposentadoria. E nós estamos fazendo, no máximo, 15 dias, da data que ele entregou até a publicação da aposentadoria dele. Ainda tem mais isso aí. Nós avisamos, no dia que sai no Diário Oficial, no dia anterior, no dia que sai no Diário Oficial, cedinho, nós já informamos para ele por Zap. Segundo o Instituto de Previdência, o modelo anterior levava meses e até mesmo anos para os processos serem concluídos, devido à ausência de dados dos órgãos de origem. Agora, o novo sistema possibilita maior agilidade, transparência e segurança no prazo máximo de até 2 semanas. Esse novo método de agendamento via web permite que o servidor, o segurado e o pensionista, ele faça seu agendamento com data e hora marcada para o seu atendimento. Com isso, nós nos preparamos para esse atendimento e verificamos que depois da implantação desse sistema, que foi agora no dia 5 de setembro, os processos que demoravam para ser concedido esse benefício com 30 ou 60 dias, nós estamos publicando ele em menos de 15 dias. Então, o servidor está nos retornando, né, com essas informações e parabenizando o IPERN em virtude dessa agilidade dos processos. Lembrando que antes, no sistema antigo, quando o servidor dava entrada nos órgãos de origem, era mais de 1 ano para ser concedido esse benefício. Diariamente, o IPERN está realizando o atendimento de 20 agendamentos para pedidos de aposentadorias. Com relação às pensões, os pedidos continuam sendo feitos diretamente aqui na sede do Instituto ou nas agências de Caicó e Mossoró. Para conferir a documentação necessária, basta acessar o site www.ipe.rn.gov.br. Primeiro, nós começamos a trabalhar com os pensionistas. O pensionista dá entrada aqui. Ele vem com a documentação, dá entrada. Essa é a mesma coisa. Eles examinam a documentação. Se não tiver nenhum problema, aí a gente já... Ali é 15 dias no máximo. Também é 15 dias no máximo. Normalmente é a próxima folha. É a próxima folha. Se não for muito em cima do fechamento, é a folha seguinte. Certo? Agora, nós temos também uma novidade. Nós já estamos começando a fazer um trabalho
porque o maior problema hoje, a maior dificuldade hoje são as companheiras. Não é você que está casado, aí são as companheiras que aí a coisa já muda muito. A pessoa deixa a família, tem outra família e não regulariza aquilo ali. O funcionário não regulariza, não vem atualizar isso aí. Quando morre, porque todo mundo morre, né? Aí lá vem o problema para você. Aí essa não é com 15 dias. Porque aí vai pedir documentação, comprovação de casamento, aí vem sempre ter o outro lado e tal. Então isso dificultou. Nós vamos fazer agora, a partir do mês que entra, o recadastramento, o censo, na própria repartição. Não tem essa pressa toda, nós temos que fazer. E é na próxima repartição e é o próprio funcionário. Então ele é quem vai fazer no computador, a atualização dele, assina, então isso vai ser muito bom para o futuro. E por falar em aposentadoria, a reforma da Previdência é o principal tema em destaque no cenário nacional e nas articulações políticas lá em Brasília. O presidente eleito Jair Bolsonaro, durante encontro com o presidente Michel Temer, já sinalizou que gostaria de ver aprovada a reforma ainda este ano, mesmo que para isso seja aprovada somente parte das medidas enviadas pelo governo. Ou seja, vem aí uma mini reforma infraconstitucional. A gente acompanha tudo aqui no Fisco em Pauta e você junto com a gente. Depois do intervalo, nós vamos saber como andam as articulações do Fórum dos Servidores. Tem salários atrasados e votação do Orçamento 2019 em pauta. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Você sabe como funciona a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? A Casa do Povo é composta por 24 deputados. São eles que cuidam da elaboração das leis, da fiscalização do Poder Executivo e do julgamento dos atos de competência estadual. Temas de interesse como saúde, segurança, educação e finanças são debatidos nas audiências que acontecem no auditório. No plenário, os deputados cumprem a importante missão de debater os desafios do Estado e apontar soluções. E as leis? Os projetos que tramitam na Assembleia são de autoria dos deputados, dos poderes ou da própria população. Eles são analisados pelas comissões da Casa e votados em plenário. Assim, nascem as leis. E tem mais. O Poder Legislativo oferece ainda atendimento gratuito no PROCON, na Assembleia Cidadã e Cultural e na Escola da Assembleia. Tudo isso você confere nos canais de comunicação da Casa. A Assembleia Legislativa, sempre ao seu lado. Estamos de volta e atenção você que usa o serviço dos Correios. As tarifas postais foram reajustadas em 5,99%. O aumento já está em vigor e, segundo os Correios, corresponde à inflação acumulada do período de fevereiro de 2017 a setembro agora de 2018. A carta comercial, por exemplo, saiu de R$ 1,85 para R$ 1,95. Pela carta não comercial, o valor cobrado agora é R$ 1,30. O telegrama escrito, acredite, ainda tem gente que usa telegrama, custa com o novo reajuste R$ 8,15 por página. A arrecadação própria do Estado em ritmo de crescimento e novos recordes são esperados para este fim de ano. Mais um novo recorde de arrecadação atribuído ao trabalho desenvolvido pelos auditores fiscais do Estado. De acordo com a Coordenadoria de Fiscalização, as ações que propiciaram estes significativos aumentos partem da evolução tecnológica da nota fiscal eletrônica, do monitoramento de contribuintes e da parceria com o Tribunal de Justiça na criação do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, o CEJUC. Consiste em instalar uma sala de audiências de conciliação, que foi implementada a partir do mês de outubro, onde foram treinados os auditores fiscais para exercer essa atividade de conciliador na Escola de Magistratura e já vem sendo realizadas as primeiras audiências com bons resultados. A tendência é ampliar isso, né? Esse é um trabalho em parceria com o Poder Judiciário, visando diminuir os processos, agilizar os processos de execução e também resolver muitos na esfera administrativa para que não sejam judicializados. Um outro ponto importante é que, paralelo a tudo isso, nós, dentro das limitações, mantivemos algumas ações de itinerância, né, de visita em loco aos contribuintes,
como fizemos no Dia das Mães, mas também o fizemos na sequência, mesmo sem as visitas em loco, mas através de notificações utilizando o nosso DTE, Domicílio Tributário Eletrônico. No mês de setembro, o fisco arrecadou só de imposto sobre circulação de bens e serviços um montante de 485 milhões, cerca de 47 milhões a mais do que o mesmo período do ano passado. O recorde de todos os impostos da arrecadação própria ocorreu em julho, no valor de 552,8 milhões de reais. E esse recorde de julho deve-se principalmente a uma arrecadação extra de TCD que ocorreu em julho, nesse mês, de 41 milhões de reais. Isso devido a, para você ter uma ideia, a arrecadação do ano todo de TCD de 2017 foi 16 milhões de reais. E só no mês de julho, agora de 2018, foi arrecadado 41,7 milhões de reais. Isso devido a um incentivo que foi concedido de redução de alíquota pela metade, em 50%. De acordo com a Coordenadoria de Arrecadação e Estatística, foram mais de 4 bilhões e meio o montante arrecadado de ICMS, IPVA e ITCD até setembro deste ano, colocando o Rio Grande do Norte como o quinto estado do Nordeste em crescimento na arrecadação própria. Em relação aos 9 estados, o Rio Grande do Norte tem um desempenho exatamente mediano em relação aos demais. Temos 4 estados com um desempenho melhor, em termos nominais, e 4 estados com um desempenho inferior ao Rio Grande do Norte. O crescimento do Rio Grande do Norte nesse período, de janeiro a agosto, foi de 8,09%, enquanto que o melhor desempenho foi o estado do Piauí, que conseguiu crescer a taxa de 15,79%, e o pior desempenho da região ficou para o estado de Sergipe, que obteve um crescimento de menos de 3% nesse período. Ainda são esperados novos recordes no período de novembro a janeiro, decorrente parte do crescimento natural da economia no final do ano, mas especialmente pelo aquecimento das vendas e pela captação das arrecadações extraordinárias, decorrente das malhas de fiscalização implementadas ao longo de 2018. A gente espera que 2019, se repetir esse desempenho, talvez em crescimento nominal não seja tão significativo, porque a base de 2018 já é elevada. A gente recolheu em 2018 quase 500 milhões de reais. Mas a expectativa é que sempre isso seja ultrapassado, por conta do crescimento da economia. Mas para que os auditores fiscais possam cumprir suas atividades e garantir a manutenção desses recordes, é necessário que haja investimento no parque tecnológico da SET e na fiscalização de mercadorias em trânsito. Precisamos atualizar o nosso parque tecnológico, isso é imprescindível, e também investir na fiscalização de mercadoria em trânsito, que hoje, de fato, deixa muito a desejar, principalmente porque estamos precisando de uma renovação na parte de infraestrutura. Isso desde veículos, se for o caso, a abertura de alguns postos, investir em unidades móveis, sistemas de monitoramento e uma série de outros recursos que temos hoje disponíveis, que para isso precisamos buscar os recursos necessários. O Fórum dos Servidores está preparando um ato público para os próximos dias. Na pauta, atraso do 13º salário, devolução imediata das sobras dos poderes e o orçamento para 2019. Quem tem mais detalhes é a nossa repórter Thalita Castanha. Após o período eleitoral, as entidades que compõem o Fórum dos Servidores do Poder Executivo Estadual retomaram as atividades para traçar os novos encaminhamentos e ações que irão nortear o diálogo com o atual governador e também com o governo eleito. Encaminhamos ao Gabinete Civil um pedido de audiência com o governador Robson para tratar da questão salarial. Os salários estão atrasados, continuam atrasados, o 13º de 2017 não foi pago integralmente, e isso é inédito. Nós estamos chegando no final, nós estamos no penúltimo mês do ano de 2018, e o 13º de 2017 não foi pago ainda integralmente. Isso deveria ser algo
absolutamente questionado por todo mundo. Para o presidente do Sindifern, o fórum representa a unificação das categorias assoladas pelos atrasos de salários e com uma pauta comum de reivindicações e saídas para ajudar o Estado a sair da atual crise fiscal e financeira que atravessa. Nós temos que unificar as nossas lutas. Nós temos uma pauta comum. Os salários estão atrasados para todas as categorias. A falta de pagamento do 13º de 2017 atinge um percentual muito grande e atinge também várias categorias. A falta de perspectiva de pagamento do 13º de 2018 é para todos. Então, temos uma pauta em comum e temos que tratar essa pauta de forma unificada. O Fórum também hoje debate muito claramente as saídas com relação ao enfrentamento dessa crise. Nós precisamos, nós reivindicamos os nossos direitos, mas também nós indicamos alguns caminhos, como, por exemplo, o governo tem que definitivamente parar com essa história de pagar os aposentados e pensionistas dos outros poderes em dia e os do executivo com atraso. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração constitucional, isso é uma aberração, isso é ilegalidade, tá? Isso é uma imoralidade. Tem que acabar isso urgentemente. Nós estamos apostando todas as fichas no sentido de que o governo encontre os mecanismos para quitar os salários do funcionalismo. A gente não está querendo antecipar, digamos assim, nós vamos fazer uma atividade de pressão, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma greve? Tudo isso é possível, mas nós preferimos que o governo, que a gente se acerte, a gente prefere se acertar com o governo. A gente prefere se acertar. Se não tiver jeito, paciência. Foi definido na última reunião do Fórum dos Servidores uma extensa agenda de mobilização, com realizações de assembleias gerais, seminários e um grande ato público em protesto aos atrasos de salários, marcado para o dia 27 de novembro. Passou o período eleitoral, a sociedade brasileira como um todo se envolveu muito nesse processo, passou, os cenários políticos estão definidos, tá? Agora as categorias têm que voltarem para as suas lutas, né? O movimento sindical tem que agora reaglutinar, fazer assembleia geral por categoria. Na última reunião do fórum, nós tiramos essa orientação de todas as categorias fazerem suas assembleias gerais, tá? Quem sabe todas unificando na data do dia 13, o fisco vai fazer no dia 13 agora, né? Depois disso, vamos fazer um seminário, tá? Sobre o regime próprio de previdência do IPERN. Nós vamos fazer um seminário promovido pelo Fórum aqui no Sindicato dos Auditores Fiscais para debater a crise, o tamanho da crise do IPERN e quais são as soluções a curto e médio prazo. Nós não podemos continuar com essa situação do IPERN do jeito que está. Por hoje é só, o Fisco em Pauta fica por aqui. Mais notícias você acompanha no nosso site. Anote aí, sindifern.org.br. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.